Seu Negócio Fit na área, mais uma vez, continuamos ainda no processo de manutenção. Agora iremos falar de manutenção preventiva, manutenção corretiva. Afinal, como manter os seus equipamentos saudáveis? Porque isso significa o seu negócio saudável. Seu Negócio Fit sempre te ajuda. Você já parou para perceber algumas coisas? Com que frequência e por que você faz a manutenção? Repetindo, com que frequência e por que você faz a manutenção dos seus equipamentos? Por exemplo, você é capaz de identificar para o último ano por quanto tempo você ficou parado, o seu negócio ficou parado porque algum equipamento não estava funcionando? E um detalhe importante, você sabe qual é a diferença entre manutenção planejada, manutenção não planejada, manutenção preventiva e manutenção corretiva? Olha só, hein? Muita informação. Então, o que, Monique? Então, como fazer para evitar que o seu negócio pare por falta de manutenção? Opa! Para saber é simples, continua assistindo a gente. E tão importante quanto isso é, mais uma vez, não estou inscrito ainda, está nos conhecendo agora, Cláudio Peixoto, está conhecendo agora, Monique Monteiro, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, porque precisarão receber as notificações que estão chegando e vão chegar os vídeos em dias distintos agora, já reforcei isso aí. E mais um ponto importante, esse vídeo talvez seja importante para você, mas seja também importante para muitos daqueles que estão junto com você. Então, dado interessante, compartilhe que é hiper importante, né? Você sabia que qualquer que seja o seu equipamento, qualquer, um elástico, um cabo de aço, um equipamento de mais tecnologia como uma ressonância magnética, qualquer que seja o seu equipamento, ele tem uma vida útil, ele tem, aspas, prazo de validade. Estou certo, Monique? Certíssimo, CP. E daí é importante a gente atentar para esse prazo de vida útil que o próprio fabricante indica, né? E lembrando que essa vida útil, ela é diferente por componente que constrói aquele equipamento. Ou seja, um equipamento é composto de vários elementos, vários componentes. E cada um desses componentes pode ter uma vida útil diferente. Só para exemplificar, um cabo de aço é um equipamento simples, não deixa de ser um equipamento, é um equipamento simples. Mas uma esteira, por exemplo, um equipamento de bioimpedância, um equipamento de ressonância magnética, ele é constituído por vários elementos, vários componentes. E porventura, se um componente desse vir a falhar, todo o equipamento pode também ter que ficar parado. Além disso, para vocês verem como que esse processo de manutenção é relevante, é importante e precisa ser detalhado, né? A própria observação ou inspeção desses elementos te dá sinais de desgaste, né? Então você não precisa esperar o equipamento parar em si para que você faça a manutenção, certo? Perfeito, eu gostaria de chamar a atenção numa praia que é muito comum. Eu, infelizmente, tive a possibilidade de vivenciar uma coisa muito chata, muito ruim. Falha no cabo de aço, o equipamento foi por mim interditado em um determinado turno de um horário que eu trabalhava em uma academia. O colega de outro turno foi, liberou o equipamento. No que liberou o equipamento, o cliente, tomador de serviço beneficiário, foi lá fazer o exercício, no que colocou mais carga e puxou, rompeu o cabo de aço. Resumindo, gerou uma lesão porque o cliente fez o que? Um corte na cabeça e ele teve que tomar ponta. Perceberam como atentar para os detalhes? A Monique chamou muito bem. Observação aos detalhes é fundamental. Por isso que no vídeo passado, quem assistiu, nós chamamos tanta atenção e ela finalizou assim com vocês, tá? Envolvendo um colaborador em todo esse processo, tá? De manutenção. Agora, Monique, vamos explicar para os nossos seguidores a diferença entre manutenção planejada e manutenção não planejada, que vem a ser uma manutenção planejada e como ela pode ser subdividida. Então vamos lá. Sem mistério, pessoal. Manutenção planejada é aquela que você prevê um tempo para você parar e fazer troca desses elementos ou inspeção de algum componente, etc. Tá? Então você planeja parar para executar a manutenção. E aí, Um segundo só. Daí a importância que muitos manuais te dão essa referência, tá, gente? E aí, como é que ela pode ser, Monique? E aí, ela pode ser preventiva, Opa! né? E aí, dentro da preventiva, onde eu planejei para parar, para trocar ou componentes desse meu equipamento, ou eu vou inspecionar componentes para tentar identificar defeitos nesses componentes e fazer essa troca antes de gerar a quebra do equipamento, ou seja, antes que ele pare de funcionar. Ou ainda, eu vou parar para lubrificar, de
forma planejada. Então eu sei que no sábado à tarde eu tô com a academia fechada, é quando eu vou fazer minha manutenção. Ou a clínica ou o consultório, né? Ou consultório, ou mesmo dentro de uma clínica em que eu tenho 3 equipamentos iguais, em uma dada semana do mês eu vou estar funcionando com 2 só, porque um deles vai estar em manutenção. Agora ela pode também ser corretiva, Monique? Pode também ser corretiva e planejada, veja bem. E ela pode ser ainda preditiva, Monique? Pode. E aí até para aqueles equipamentos que têm um alto valor agregado, um alto custo, né, para ser adquirido, muitas empresas optam por fazer para os componentes de alto custo a manutenção preditiva. Ou seja, eu paro para mensurar de alguma forma um indicador de que aquele componente está desgastado ou não está desgastado. Perfeito. Então, eu opto por fazer naquele momento, ou eu consigo calcular mais algumas horas que ele aguentaria funcionando na máquina, e aí eu planejo para num dado momento posterior fazer a troca. Apenas por esse objetivo de evitar custos desnecessários quando o componente é muito caro. E aí é um dado interessante. Por exemplo, mais simples, os equipamentos de bioimpedância necessitam muito dessa manutenção planejada preditiva. Mais caros, equipamentos de ressonância magnética por imagem. Agora, Peixoto chora com a manutenção não planejada, porque usualmente ela é o quê? Corretiva. Olha só, corretiva. Lembra? O Monique chamou planejada corretiva, mas a corretiva aqui. Só que essa corretiva é uma corretiva o quê? Indesejada. Por quê? Guarda essa expressão, para e repara. Só que para ela fez a pergunta lá no início. Por quanto tempo o seu equipamento ficou parado no último ano? Muitos nem sabem. Mas é um dado importante. Daí a relação que o manual, Monique, vamos reforçar essa tese que eu insisto com o manual. O manual é um agente importante? Muito importante. Nessa manutenção planejada? Muito importante, porque ele tem toda a informação, né, de vida útil de cada componente. Obviamente, nem todos os fornecedores possuem um manual super detalhado, e tem coisas que você vai descobrindo com o tempo e vai retroalimentando o processo, como a gente falou lá no vídeo anterior. Perfeito. Mas as informações mais críticas com certeza estão ali no manual. De quanto em quanto tempo você vai lubrificar, qual lubrificante que você usa. Agora, tem um detalhe interessante, Monique. Nós estamos vivendo um momento muito ímpar, muito singular em toda a história da humanidade. Talvez só vivido no início do século passado, correto? Que é esse lockdown, essa quarentena, esse distanciamento. Muitas empresas aproveitaram esse momento para fazer a manutenção. Olha a sacada! Está parado 1, 2, 3, 4 semanas, ou melhor, não sabe de repente quando vai voltar, tá? Estão fazendo a manutenção. Olha que sacada importante. Olha que sacada importante. Monique, como fazer a manutenção? E aí é importante que se tenha o processo desenhado. Então, nesse processo, normalmente a gente tem uma folha de processo, um checklist, com as atividades de manutenção que eu vou fazer para aquele equipamento. Peraí, só vamos reforçar essa fala, porque a nossa galera precisa estar atenta. Folha de processo, a folha de processo pode chamar folha de processo mesmo, ou a Monique tem até um nome com estilo, checklist. Correto? Checklist, é bastante conhecido, né? Todo mundo já deve ter ouvido, porque checklist é uma coisa que a gente faz, ainda que não seja para processo de manutenção. Mas nessa folha de processo tem alguns detalhes, Monique? Sim. Então, o que precisa estar lá? Atividade por atividade que vai ser executada. Quais são os materiais que eu vou precisar para fazer essa manutenção? Quais as ferramentas que vão ser utilizadas, porque você não vai esperar parar para ir buscar a ferramenta que está lá dentro do quarto XYZ. Não, quando você para fazer uma manutenção planejada, você já está todo organizado com folha de processo, todos os materiais, todas as ferramentas, os EPIs. Para, só um Monique, você que não sabe o que é um EPI, tá? Fica atenta, a Monique vai explicar agora o que é o E, o que é o P, o que é o I. O que são os EPIs e por quê? Tá? Que a segurança do trabalho obriga a utilização desses equipamentos. O que são EPIs, Monique? Equipamentos de proteção individual. Então não tem como a gente fazer manutenção, a gente abrir uma máquina para fazer uma manutenção sem estar utilizando EPI, tá? Isso aí, e um dado interessante. Vamos pegar assim uma academia, eu sempre gosto de exemplificar a partir daí. Uma sala de musculação tem vários equipamentos. Alguns equipamentos têm um nome claro lá, outros equipamentos são numerados. É importante que essa identificação exista, para que a pessoa que esteja fazendo a manutenção consiga seguir um fluxo ali. Existe uma esteira que deve ser respeitada. Então, Monique, eu posso falar que o processo de manutenção ele deve estar vinculado a um planejamento detalhado? Com certeza, ele deve estar, porque isso te economiza tempo, né? Esforço do trabalhador, do colaborador que está ali com você e custo, né? E custo.
Monique, me simplifica o custo. Que vem a ser o custo nesse processo de manutenção? Isso é até um ponto bem interessante que muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas Monique, se a gente vai trocar de tempos em tempos os componentes, a gente vai estar trocando mais vezes, não vai ficar mais caro fazer a manutenção? E aí a pergunta que eu faço é: quanto te custa um equipamento parado? Quanto te custa um dia de operação que você não consegue operar? Sem atender o teu cliente. Imagina, um dentista sem atender um cliente, um fisioterapeuta sem atender um cliente que precisa de um equipamento, uma eletroterapia qualquer. Correto? Isso fora o custo para sua imagem, Sim. né? Sim. Porque o cliente nunca está satisfeito. Quando ele agenda um atendimento e ele sai da casa dele para ir lá ao local do atendimento e chega lá, o equipamento está quebrado. Então a visão é justamente inversa. Quanto mais manutenção planejada e menos manutenção não planejada eu tenho, menor é o meu custo. Com certeza, agora eu terei o seu like, o seu compartilhamento e você que ainda não está nos seguindo no Instagram, vai começar a nos seguir no Instagram, correto? Nosso próximo encontro será também um encontro com conteúdo inédito para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro e muito obrigado. Obrigada.